Se andarmos na luz, como ele quem, né? Jesus, como ele na luz está, temos comunhão com seu corpo. Olha a profundidade dessa frase. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com seu corpo. Então a gente precisa de andar na luz também. A gente precisa nos despir também de toda escuridão, né? Eu até brinquei ontem com o pessoal no grupo, falei assim, de toda folha de figueira. Tudo aquilo que faz você mostrar que você é uma coisa, toda máscara que você usa, tudo aquilo que você usa para esconder quem verdadeiramente você é. Tudo isso tem que ser despido, tudo isso tem que ser arrancado, todo o pecado que você carrega. Não, pecado não, gente. A falta de perdão que você carrega, tudo isso tem que ser liberado de dentro de você. Porque vocês lembram quando a gente era criança e falavam assim, desenha o coração de quem não obedece o pai e a mãe é um coração escuro, é um coração cheio de manchinhas. Boa noite, Suzana, Manu, Luzia. Quando a gente tem um coração cheio de coisas ruins, é um coração cheio de manchinhas, né? A gente falava isso quando era criança. Então, se a gente tem esse coração cheio de coisas ruins, que deixa o seu coração em trevas, isso te atrapalha a ter a verdadeira comunhão com Cristo, a verdadeira comunhão com Deus, a verdadeira comunhão com o seu próximo. Então, se nós andarmos na luz, se nós retirarmos todas essas coisas que não deixam de escurecer a nossa vida, se nós fizermos essa limpeza íntima, se nós cada vez mais, cavucarmos, se nós cada vez mais cavucarmos fundo no nosso coração, para retirar mesmo toda mácula de sujeira, todo restinho de sujeira que tiver ali, vai ser da hora. Por quê? Porque aí você estará andando na luz também, e você estando na luz, você também estará em comunhão com Deus, você estará em comunhão com o seu irmão, e só assim é que nós podemos estar na verdadeira comunhão, que é o que no grego, se não me engano, chama-se koinonia. O Kleber que tá aí, que é muito estudioso, vai saber me dizer. Koinonia é a verdadeira comunhão que Cristo quer para nós. Mas para que nós possamos ter uma verdadeira comunhão, gente, não é ir para a igreja, não. A gente precisa de ir para a igreja para ter comunhão com os irmãos. Isso não é o suficiente. Para nós termos verdadeira comunhão, nós precisamos abrir nosso coração. A gente precisa estar nu na frente do irmão. No bom sentido, tá, gente? Ninguém vai tirar a roupa aí, não. É estar nu, despido de todas as máscaras, porque nós não vivemos muito assim, dessa forma, é como se nós estivéssemos armados. Eu não sei quem você é, eu não vou te mostrar quem eu sou já de imediato, eu vou esperar você se mostrar quem você é, a gente se conhecer melhor para ver se eu posso abaixar as armas. E a ideia da verdadeira comunhão é quando eu e você tiramos as nossas vestes, tiramos as nossas máscaras, abaixamos as nossas armas. Aí sim nós temos verdadeira comunhão, de coração para com coração. Caso contrário, o simples fato da gente estar um monte de gente reunida, alegre, louvando, cantando, isso não significa verdadeira comunhão. Se você não se despir de tudo aquilo que te afasta do outro. Porque às vezes você está tão amargurado, às vezes você está tão entristecido, às vezes você tem tanta coisa acumulada aí dentro desse coração que você não consegue olhar nos olhos do seu irmão. Porque você fica com aquele receio, se eu olhar nos olhos do meu irmão, ele vai ver que eu não estou bem e eu não quero que ninguém perceba que eu não estou bem. Então, a gente tem que trabalhar sim essa limpeza, essa purificação. Natália, saudade de você. Eu quase coloquei a correntinha que você me deu ainda há pouco. Mas eu falei assim, tá calor, não vou pôr. Sempre lembro muito de você. Então, gente, isso era o que eu inicialmente queria falar pra vocês, que essa frase dessa música ficou matutando na minha cabeça, vamos assim dizer. Se andarmos na luz, como ele na luz
está, temos comunhão com o seu corpo. E é só isso? Só limpar meu coração? Não, não é só limpar meu coração. É andar na luz como ele na luz está. É andar como ele propôs que nós andássemos. E andar como ele propôs que nós andássemos, a gente vai estar vendo aqui um pouco dessas questões no estudo de hoje, que está relacionado ao capítulo... só um momentinho, gente. Ao capítulo 6 de Mateus, que é o que nós estamos dando continuidade aqui hoje, que ontem não deu tempo de terminar, porque a gente entrou muito naquela questão de diabo, de trevas, de luz, de inferno, tarará, e aí enrolou e a gente não chegou à conclusão do capítulo. Quem tiver interesse em ver depois, vai, tá ficando tudo salvo aí no IGTV, tá ficando salvo no YouTube, é só me perguntar. O exemplo do copo cheio e do corpo vazio, e da Lemildo disse. O exemplo do copo cheio e do copo vazio. Perguntamos como nos apresentamos, cheios ou vazios. É preciso andar na luz, como Cristo propôs. Verdade. Então, gente, continuando aqui, eu quero que vocês vão participando, tá? Vai falando se não tá entendendo, se tá entendendo, ou se a Lorena tá confusa, e eu tenho que ter esse feedback de vocês, esse retorno de vocês aí, até pra saber se eu posso continuar na pegada que tá, ou se eu tenho que diminuir, ou se, sabe? É pra gente fazer isso aqui junto, nós estamos estudando juntos. E a ideia é crescer juntos. Eu não sei, gente, eu não sou uma expert nisso, tá? Assim como eu estou aqui compartilhando com vocês coisas que eu venho estudando. Então, assim, não levem tudo que eu tenho falado ao pé da letra. Se você achar assim, Lorena, isso tá meio estranho, vai pesquisar, me fala, a gente estuda junto. Mas, assim, não fica só no que eu tô falando não, tá? Averigua. Eu tenho lá as minhas fontes de estudo, mas vocês podem ter as suas fontes de estudo também, ok? E aí, gente, dando continuidade nessa questão de nós andarmos na luz, estarmos limpos, nos despir das folhas de figueira, que foi o que Adão e Eva se escondeu logo após o pecado, né? Lá no Jardim do Éden, eles já não queriam mais ter comunhão com Deus, eles já não queriam mais ter intimidade com Deus, estavam com vergonha de se mostrar, não queria mais ficar nu. Tirando então essas folhas de figueira, nós precisamos entender qual é a verdadeira prática da justiça. E a prática da justiça não é a gente querer ser justo para que as outras pessoas vejam, ai, como eu sou justo. Porque assim eram os fariseus e os saduceus. Não é a gente querer dar esmola para que as pessoas vejam, ai, como eu sou caridoso. Porque assim também faziam os fariseus e os saduceus. Jesus vem criticando, né? Aqui no capítulo 6 de Mateus, depois vocês podem ler com mais calma, ele vem criticando essa postura de fazer as coisas para que as pessoas percebam que eu estou fazendo. Você não precisa ser justo buscando recompensa por sua justiça aqui na terra, porque quem te dará a recompensa para isso é Deus, e isso está em secreto. Você não precisa ficar anunciando como os fariseus e os saduceus faziam, os religiosos daquela época, né? Boa noite, Mari, boa noite, Luciverinha. Leila, boa noite, pessoal. Vai entrando aí e a gente vai continuando aqui o estudo. Bom, então a esmola tem que ficar em secreto e a sua oração também tem que ficar em secreto. Aqui eu vou pegar uma coisa com vocês que vai dar o que falar, quer ver? Nós oramos errado. A maioria de nós oramos errado. Sabia que a gente ora errado? Você acha que você ora errado? Você acha que você ora errado ou você acha que você ora certo? Nós temos a oração do Pai Nosso. Quem é que faz a oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso, por exemplo, Deus nos deu ela como modelo, né? Jesus fez essa oração porque os discípulos queriam saber como orar. Jesus vai e faz essa oração como modelo. Isso não significa que nós temos que ficar repetindo aquela oração. O errado é repetir? Não. O errado não é repetir a oração. O errado é a gente falar como a gente fala tchau e oi. O errado é a gente banalizar, a gente falar ao ponto de nem perceber o que aquilo está querendo dizer, de tão automático que aquilo está.
O errado é a gente não deixar essa oração entrar no nosso coração. O errado é nós não termos esse alinhamento de coração ao fazer a nossa oração. Quando nós vamos orar, nós temos que ter o coração alinhado ao coração de Jesus, que é o nosso mediador, que leva todas as nossas orações ao Pai. Então, nós oramos errado quando oramos com vãs repetições. Aqui na palavra já diz sobre isso, né? Além de orarmos errado, por quê? Porque a gente acha que Deus é surdo. Principalmente evangélicos. Ai, gente, eu não sei o que é pior. Se é os católicos repetindo oração, gente, isso é minha opinião, tá? Podem me crucificar, podem falar o que quiser, mas eu não vou mudar. É minha opinião, se tá certo, se tá errado, mas é minha opinião. Eu não sei o que é pior. Se é os católicos, que, com todo respeito, que ficam repetindo oração mecanicamente, eu posso falar porque eu já fui católica, e eu posso dizer sim que era muito mecânico. Eu não tinha 1/3 do entendimento que eu tenho hoje da palavra, porque eu falava aquilo ali sem nem saber por que eu estava falando, era muito automático. Eu acredito que tenham pessoas que falem sabendo o que estão falando, mas eu acredito que a boa maioria não sabe o que está falando. De tão automático que o negócio sai. E os evangélicos já acham que Deus é surdo. E eu quando passei a ser evangélica, né, que pra mim tanto faz se eu era católica, se eu era evangélica, porque eu vejo que muito mais do que carregar uma bandeira, eu sou de Deus, eu sou dos evangelhos, eu sou de Cristo. Não é a religião que me define, não mesmo, é Cristo que me define. E aí, o que acontece? Na igreja evangélica eu já acho um absurdo as pessoas acharem que tem que orar todo mundo junto e aquela barulheira, e é quase uma competição de quem ora mais alto e de quem faz uma oração melhor, e você expõe a sua oração para todo mundo ouvir. Eu, particularmente, não gosto disso. Porque, boa noite, Gleite, porque na minha tradição católica, eu já me sentia muito mais em paz e eu já me sentia muito mais conectada com Deus, silêncio, ao me silenciar. Tanto que eu gostava, na hora da missa, daqueles momentos de pausa, que era um momento que ninguém falava nada, que no máximo eles tocavam uma musiquinha de fundo e eu podia, eu mesma, falar com Deus. E eu acredito que a oração que mais... Gente, eu, Lorena, acredito que a oração que mais faz sentido é essa do seu alinhamento de coração ao coração do Pai, né? O alinhamento do seu coração ao coração do Pai. Não é nada repetitivo, não é algo barulhento, tem que ser algo em paz. Porque senão você começa a falar um monte de coisa e aquilo ali está saindo também no calor da emoção. Aquilo ali está realmente ali no seu coração. Então, gente, por que eu comecei aqui falando que a gente ora errado? Porque a gente ora em desespero, a gente ora quando a situação tá pegando, tá crítica, a gente acha assim, ai meu Deus do céu, me ajuda, me socorre, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que. O que acontece? Jesus já nos deu todas as coisas na cruz. O que mais Ele pode nos dar que Ele já não tenha nos dado? Então, quando você entra em desespero por problemas na sua vida, vai me desculpar, mas Deus não vai poder te ajudar. Não vai poder te ajudar, porque você está entrando em desespero com problemas da sua vida por consequência de más decisões sua mesmo. Por que você não consultou Ele antes de tomar a decisão? Agora que você já tomou a decisão, que o problema já existe, não adianta você ficar pedindo para Ele, pelo amor de Deus, tentando convencer Ele de algo que Ele já te deu. É você que tem que tomar posse de todas as coisas que Ele já te deu lá na cruz. E como que eu tomo posse, Lorena, de todas as coisas que Deus já me deu na cruz? Alinhando o meu coração a essa certeza. Então você não vai
ficar pedindo desesperadamente alguma coisa. É você mesmo que tem que acreditar que você, em Cristo, é capaz de receber essas coisas. É alinhar o seu coração. Então, a forma correta de oração na nova aliança é louvar e agradecer. Porque Deus já te deu todas as coisas. Então, o que mais eu posso pedir se Ele já me deu todas as coisas? Eu tenho que agradecer e eu tenho que declarar que eu já tenho todas essas coisas. Então, se eu estou precisando de cura, eu tenho que declarar que eu já tenho essa cura e convencer meu coração de que eu já tenho essa cura. Porque muitas das vezes nós não recebemos, por quê? Porque não acreditamos. E eu hoje ouvi uma frase que eu falei assim, eu tenho que escrever. Você terá o que o seu coração crê. Você terá o que o seu coração crê. E a gente experimenta daquilo que a gente acredita. Então, se você acredita que você tem um problema, que meu problema, você vai continuar nesse problema. A ideia é mantenha o seu coração em silêncio, em paz e conecte a Deus. Aí você pega e fala assim, mas eu não escuto Deus. Não tem como escutar a Deus falando do tanto que você fala. Não tem como escutar a Deus falando e pedindo do tanto que você pede. Se você não aprender a silenciar a sua mente, a silenciar o seu coração para ouvir a voz de Deus, você não vai ouvir mesmo não, porque é só você que fala. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Orar é falar com Deus. A gente fala e depois tem de ouvir. Você vai falar com Deus. Sim, você vai falar. Mas pedir, não. Você não vai pedir, porque Ele já te deu todas as coisas. Se você fica pedindo as coisas para Cristo, para Deus, é como se você estivesse falando que a cruz não foi o suficiente. Ele já te deu todas as coisas. E Ele hoje habita em ti. Então você tem essa luz, você tem essa graça, você está vivendo esse momento da graça. Então todas as coisas já lhe foi dada. Ele não está criticando o clamor, está dizendo da religiosidade que alguns de nós fazemos. É mais ou menos sobre a parábola do religioso e do fariseu, que entra no templo para falar com Deus. Para ouvir Deus, temos de silenciar. Um tem certeza da sua salvação e diz que é melhor que o publicano. Perfeito. Você terá o que o seu coração crê. Essa questão aqui do que Deus está criticando, o que Jesus está criticando neste momento aqui, dos saduceus e os fariseus que se colocavam de pé, se colocavam na frente dos templos, se achavam salvos. Isso aqui é outra questão bem interessante, sabe? Porque a gente pensa que detém, né, toda a sabedoria e toda a informação e todo o conhecimento. Então eu sou santo, mas você não é não. Esse tipo de postura era que os saduceus e os fariseus tinham, de se acharem salvos, que só eles, né, eles tinham essa atitude hipócrita, de achar que porque cumpriam a lei, porque oravam, porque jejuavam, eles já estavam salvos. Só que eles cumpriam a lei ao rigor, mas eles não olhavam para o órfão, não olhavam para a viúva, não ajudavam as pessoas que precisavam. Do que adianta você cumprir uma lei, mas o seu coração continuar duro, mas o seu coração continuar incrédulo, tão incrédulo ao ponto de estar na frente de Jesus e não reconhecer que Ele é Jesus? Foi o que aconteceu com os fariseus e saduceus. Então, assim, do que adianta você cumprir tanta lei se o seu coração, se os seus olhos não estiverem abertos para a luz? Se você continua com seus olhos para as trevas. E então aqui fala, não useis de vãs repetições, o seu muito falar. Olha, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não fique pensando que se você falar muito, você vai conseguir. Olha, tudo já mudou na cruz. A obra já foi consumada na cruz.
E essa questão da oração, olha, você acaba querendo compartilhar seus problemas. Você pode compartilhar? Pode. Mas você tem que alinhar o seu coração. Muito mais ouvir a Deus do que falar. Se você não calar, você não vai ouvir a Deus. Você tem que agradecer, você tem que louvar. Orar, inclusive, pode piorar as coisas se você ora sem fé. É o que ele fala aqui, Cristo até fala aqui, Jesus até fala. De nada vai adiantar essa oração se ela não tem fé. É um desperdício da sua energia. Você não precisa... Ai, olha o papo aparecendo aqui. Você não precisa ficar tentando convencer a Deus de alguma coisa, não. Isso é um ato religioso. O seu foco acaba não estando em Deus, mas estando no seu problema. Sabe qual é o fundo disso? Egoísmo. Você não está preocupado se isso é a vontade de Deus para sua vida. Você não está preocupado com o alinhamento da vontade de Deus para sua vida. Você está preocupado que você quer e o Senhor tem que fazer. Uai, eu sou sua filha. E não é assim que funciona. É um hábito essa questão da gente não saber orar da forma correta, porque nós já temos toda uma linhagem de orar da forma errada. Mas nós temos que aprender a entrar em sintonia. Hoje eu tenho encontrado tamanha dificuldade em orar dessa forma silenciosa, mas tem sido tão reconfortante. Eu não falo nada, eu calo, e como é difícil me calar. E eu às vezes não consigo silenciar a minha mente, silenciar mesmo a minha mente. Até que eu consigo silenciar a minha mente, às vezes passa meia hora e eu não consegui calar para ouvir a voz de Deus. E eu ouço? Nem sempre. Mas o ato de silenciar e estar buscando, e aí eu falo assim: Jesus, fala comigo. É isso que eu falo. E fico calada. E me gera uma paz, e me gera um conforto, e eu sei, e eu creio que aquele silêncio me cura, e eu creio que aquele silêncio tem me dado todas as coisas. Eu não preciso ficar falando, eu agradeço todas as coisas que eu já tenho, eu agradeço pelo amor dele, eu agradeço por ele ser tão lindo, eu agradeço por todas as coisas que ele já me deu, eu agradeço por tamanho amor, e eu agradeço. E eu declaro que as dores que eu sinto no meu corpo estão curadas. Mas eu não tinha essa consciência, gente. Eu achava que uma vez sentindo dor, como desde os meus 15 anos eu sinto, de coluna, de dor de cabeça, de não sei o que, que fazer o quê? Eu tenho que sentir, Deus me quer assim mesmo, né? Faz muito tempo que eu tô assim. Olha que mentalidade ruim. Olha que mentalidade, que Deus é esse, né? Que me quer doente. Então não, hoje eu silencio e eu tomo posse de que eu estou curada. Eu só não estou ainda vendo na prática isso porque o meu coração ainda está incrédulo. Então a gente tem que trabalhar, a gente tem que orar por conta da incredulidade do nosso coração. Não recebeis porque pedis mal. Sim, existe sim esse versículo. Mas também não recebeis porque não crê. Porque todas as coisas já lhe foram dadas. Já está tudo consumado na cruz. Alguém me perguntou aí o versículo, né? Lorena diz o versículo novamente. O capítulo é Mateus 6, e o versículo que fala do muito falar, né? Que eu acredito que seja isso que você quer saber, é o versículo 7. E orando não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. E nós terminamos, e novamente nós não terminamos, porque a próxima parte aqui fala justamente sobre a oração dominical, né? Que é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela não é uma oração modelo que nós devemos, assim, se você quer fazer, ela pode fazer, mas não significa que ela seja a oração. Ela é um modelo que Jesus nos deu
para que possamos orar desta forma. Jejuar, gente. Deixa eu acho que talvez dê para passar aqui bem. Não, acho que não dá para passar. Amanhã eu vou falar para vocês sobre o jejum. Então hoje, só pra gente fazer um review aqui rapidinho. A música que eu comecei com vocês hoje, eu falei da importância da gente se limpar, da importância da gente ser luz, para que como luz nós tenhamos comunhão com o corpo, né? Com o corpo de Cristo. E fazer essa limpeza íntima, olhar como é que tá esse coração, se esse coração tem perdoado. Até no Pai Nosso fala da gente perdoar as ofensas como temos perdoado. Então a gente tem que aprender a perdoar as pessoas. Esse é uma das piores travas do seu coração, é a falta de perdão. Então temos que alinhar sim o nosso coração para o perdão e para crer e para acreditar. Porque infelizmente nós não acreditamos tanto quanto deveríamos. Você terá o que o seu coração crê. Você terá o que o seu coração crê. Se o seu coração acredita em coisas boas, se o seu coração tem fé, as coisas acontecem. Se o seu coração tem medo, as coisas acontecem. Porque a fé e o medo são as mesmas coisas. Só que a fé é o acreditar nas coisas positivas. O medo é acreditar nas coisas negativas. Deus te deu um corpo com uma imunidade tão top 5 das galáxias que qualquer coisa que entrar no seu corpo, e que não seja pertencente ao seu corpo, ela é destruída. Porque Deus te deu um corpo potencialmente capaz de fazer isso. Só que nós não temos a nossa imunidade blindada. Por quê? Porque a gente tem medo. Porque a gente tem outras coisas que desequilibram a nossa imunidade. A alimentação, o estresse, o açúcar. Então, todas essas coisas, elas acabam influenciando. Se a gente deixa o medo tomar conta do nosso corpo, isso está deixando a sua imunidade desequilibrada. E aí depois você fala, ai Deus, por que eu fiquei doente? Porque você não cuida da sua imunidade, não cuida da sua mente, não cuida do seu espírito e depois você não entende por que ficou doente. Então nós temos que blindar o nosso coração com coisas boas, nós temos que silenciar a nossa mente, nós temos que evitar o estresse, evitar o medo, porque todas as coisas Ele já nos deu. Nosso corpo, a cura, ela seria totalmente possível, ela é totalmente possível se nós tivéssemos a nossa imunidade, bem de boa, mas nós não temos. Por quê? A gente se alimenta mal, a gente faz um monte de coisa errada, a gente não dorme direito, a gente se alimenta com coisas que não deveria, açúcar em excesso, álcool, gordura. E aí a imunidade não fica boa, isso enfraquece o seu sistema imunológico, porque você fica estressado, fica com medo, é o que acontece com o Covid, por exemplo, e você não nasceu para viver no medo, você nasceu para viver na fé. Beijo, muito obrigada, até amanhã, se Deus quiser. Amanhã a gente fala sobre jejum, beleza? Beleza, meu povo? E agora é isso. Tchau. A gente acabou falando um pouquinho a mais, né? Uns 5 minutinhos a mais aí. Mas aí vocês deixem isso aí na conta. Amanhã eu vou falar sobre jejum e sobre ansiedade. 2 temas pouco polêmicos, né? Mas eu achei bom isso tudo cair aqui num capítulo só, porque a gente já começa a fazer as coisas direito, né? A orar direito. Beijo, meu povo, minha pova e minhas pólvoras, e até amanhã. Fui! Obrigado pela presença de vocês.